Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E eu já vou dizer uma coisa, tá? Eu estou começando o programa do jeito que eu sempre começo, mas o programa hoje vai ser diferente. Daqui a pouquinho você vai saber por quê, tá? Antes, porém, eu quero te convidar, você que está nos assistindo pelo YouTube, a curtir, comentar, compartilhar. Coloca lá, vai lá nos comentários lá, fala de onde você está nos assistindo, qual a sua cidade, estado, manda um abraço para todos os demais jovens que assistem esse programa, compartilha com os jovens da sua igreja, manda o link do programa para os jovens da sua igreja, para eles também assistirem. Não é só os jovens não, tá? Os idosos também gostam de assistir, os adultos, enfim, todo mundo. Esse programa é muito bom de fazer, eu tenho certeza que é muito bom para você também que está aí do outro lado, junto com a gente, participando desse momento tão agradável. Eu falei junto com a gente. Que gente? Vamos ver agora? Quem está no estúdio, você está esperando o quê? O estúdio cheio? Olha só, deixa eu falar para essa câmera aqui. Hoje nós estamos só em 3 aqui no estúdio. Hoje nós estamos fazendo uma edição especial desse programa. A gente vai conversar um pouco sobre alguns assuntos muito interessantes para você, jovem. E aqui eu recebo 2 irmãs nossas, jovens, que trabalham na equipe de produção desse programa. Elas compõem essa equipe de produção, uma equipe voluntária, e que organiza, que ajusta os detalhes desse programa. E hoje a gente está com esse programa especial com uma vantagem. Eu costumo trocar nomes das pessoas e eu troco exatamente o nome de uma pela outra. Tanto faz. Você tem conosco aqui a Raíssa e a Nínive. A paz do Senhor Jesus. Acertei. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, você que nos assiste, nos acompanha hoje. Hoje, pastor Josias é o nosso convidado no programa, né, Raíssa? Isso aí. A paz do Senhor Jesus a todos os jovens, ao pastor, a todos que estão nos assistindo. A gente hoje deu uma invertida aqui. A gente que vai entrevistar o pastor Josias. Ele tá muito tempo quieto, vamos dizer assim. Ele tá entrevistando todo mundo. A gente falou, não, vamos entrevistar ele. Vamos fazer umas perguntas? Isso mesmo. E o tema de hoje, pastor Josias, é muito pertinente às nossas vidas, também aquilo que nós temos vivido, né? E que temos que buscar todos os dias. Então, hoje o assunto que nós vamos tratar aqui é vivendo o primeiro amor. Ok. Que amor, né? O amor das nossas vidas. E nós até separamos alguns textos da palavra que estão também muito relacionados aos estudos bíblicos, né? A escola bíblica dominical. Então, a minha primeira pergunta, pastor Josias, é como não deixar o primeiro amor? Justamente ali relacionado, né, ao que João escreveu na carta à igreja de Éfeso, que ele diz ali no versículo 4, capítulo 2, versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos lá. Eu gostaria de começar falando sobre o que é o primeiro amor. Tá? Para você não deixar o primeiro amor, você precisa viver o primeiro amor. A realidade é que a história de cada um de nós, a história do homem, do ser humano, do ponto de vista do projeto de Deus na vida dele, tem 2 fases. E essas 2 fases são facilmente percebidas e são marcantes. Antes e depois de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Eu já trouxe uma vez aqui e vou trazer novamente. Eu encontrei uma vez um jovem que eu conheço desde a infância. E nos encontramos na rua, eu digo, um jovem, éramos crianças juntos, ele era de uma outra igreja evangélica, e depois, já jovens, de vez em quando nos encontrávamos, e eu me encontrei com ele na rua, e cumprimentei, né, ali e tal, conversei com ele, e ele me disse, eu estou apavorado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu li na Bíblia que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E agora eu estou com medo. Será que eu tenho salvação? Será que eu não tenho salvação? A experiência de salvação não é uma experiência desprezível, não é uma experiência que se esqueça, não é uma experiência que passe despercebido na vida de alguém. É um marco.
é uma mudança, é algo de que não se esquece. O primeiro amor, ele é um momento na vida da pessoa onde ela passa a entender o que é a vida sem Jesus e o que é a vida com Jesus. É algo que, na vida do crente, daquela pessoa que é salva, é tão marcante que garante ter um encontro com Jesus. Amém. Não é como ir num lugar e simplesmente achar que foi muito bom. Não é como conhecer alguém e simplesmente achar que essa pessoa é uma pessoa muito interessante, muito alegre. Não é um presente que se ganhou um dia e que envelheceu e que você às vezes nem lembra mais que ganhou. É um marco na vida. A gente vê todas as pessoas com quem Jesus esteve, com as quais Jesus se encontrou, a vida delas mudou. A não ser que a pessoa não quis. No caso do mancebo rico, né? Ele não quis. Ele teve a oportunidade de uma mudança de vida, ele não quis. Mas pega qualquer outro paralítico, né, que foi levado a Jesus por 4 homens. A mulher do fluxo de sangue, Jairo, Zaqueu, Bartimeu, a viúva de Naim, o filho dela, Lázaro. A vida deles foi totalmente transformada por causa de um encontro com Jesus. Amém. Então, o encontro com Jesus é muito mais do que passar a fazer parte de uma religião. É muito mais do que passar a assistir o culto. É ter uma experiência que você olha para dentro de você mesmo e você pode dizer, a gente canta o louvor, a melhor coisa que eu já fiz, é você poder dizer claramente, eu conheci o Senhor. Ele se revelou a mim. Esse é o chamado daquele processo da salvação e é inesquecível. Então, esse é o primeiro amor. O que é gerado nesse encontro é o primeiro amor, porque é a primeira vez que você tem uma experiência com Jesus. Ah, mas eu nasci no Evangelho. O Senhor quer te dar uma experiência de salvação. Eu ia falar isso agora, inclusive, até convidar o jovem que está nos assistindo, todos que estão nos assistindo, a fazer essa reflexão, pensar quando foi o meu primeiro encontro com Jesus, né? Quando foi que eu vivi isso, esse primeiro encontro, esse primeiro amor, né? Porque o Senhor falou algo muito interessante, falou, não é simplesmente ir ao culto, ter uma religião, não, isso nós fazemos, quem nasce no Evangelho, né? Nasce numa família cristã, já vai ao culto muito provavelmente desde criança, como eu fui, como Raíssa toda a vida foi, mas há um momento das nossas vidas que é necessário uma decisão. Há um momento em que a gente tem um encontro diferente com o Senhor, né? E as nossas vidas são ali marcadas e dali começa a caminhada. Eu me lembro, aos 10 anos de idade, desse encontro que eu tive com o Senhor, de como o Espírito Santo encheu meu coração de alegria. Eu me lembro do dia da minha salvação, eu me lembro. Né? Eu também porque me realmente, lembro. E quando a minha família veio de uma outra igreja, né? Quando o meu pai casou com a minha mãe, ele já era pastor, quando se casaram. Então eu já nasci num lar evangélico, eu já nasci filho de pastor. Então, assim, todo o conhecimento da palavra, bíblico, o ensino, a minha mãe era formada em evangelização de crianças. Existia, ou talvez até ainda exista, essa formação lá no Nordeste, uma escola específica para formar missionários, e a minha mãe era formada. Então, assim, nós saíamos de casa para a escola, 40 minutos de deslocamento em Recife, e a minha mãe ia todos os dias, nós tínhamos uma EBD, porque ela ia... Que privilégio. Às vezes contando história, às Amém. vezes decorando. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste a tua glória sobre o céu. Salmo 8, eu decorei aos 9 anos, 8 anos de idade, no carro indo de casa para a escola de manhã. Então eu tinha tudo isso, eu tinha toda a base. Mas chegou um momento na minha vida que eu entendi que eu não queria ser só neto de Deus. Não, meus pais têm salvação, então eu também tenho. Não, peraí. A salvação é individual.
Ela é uma experiência. Então, esse primeiro amor, se a pessoa nunca viveu, se ela não tem no seu coração, na sua mente, a marca do chamado, do encontro, aí ela precisa começar a refletir. Porque uma coisa, como o senhor falou, uma coisa é amar o louvor, é amar a palavra, é amar aquele grupo ali que você tem na igreja, eu amo a minha denominação. Outra coisa é o primeiro amor da experiência com o Senhor, é muito diferente. Interessante que o primeiro amor é literalmente Jesus, né? Ele é o amor. Em Coríntios, 1 Coríntios 13, se eu não me engano, fala da fé, da esperança, mas o maior deles é o amor, porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Ele apresentou o primeiro amor às nossas vidas. Falou, meu filho, eu estou aqui, eu te amo. E ele quer que a gente ame ele quer que você vá e reconheça ele como seu salvador, que você vá e tenha uma experiência com ele, que você vai e procure, se você não teve, se você procure a ter. Porque não é homem, não é nada deste mundo. É algo espiritual, é algo muito maior que vai nos levar. Esse primeiro amor é o que vai te levar à eternidade, que vai te conduzir até a eternidade. E aí, ainda nesse contexto da resposta à pergunta que você fez, como não deixar o primeiro amor, é que a palavra nos garante novidade de vida. O Espírito Santo faz isso. E esse primeiro amor não é algo que foi nos dado para se perder ao longo do tempo. Ele vai sendo acrescentado. O Senhor nos acrescenta a cada dia as bênçãos, o renovo, a alegria da salvação. Isso vai acrescentando. Eu sempre digo o seguinte, se em algum momento da sua experiência na obra, a sua intimidade com o Senhor foi maior do que é hoje, a sua instrumentalidade foi maior do que hoje, claro, há às vezes circunstâncias. Você tem uma irmã que ela é integrada na igreja, no dia a dia, tem a sua experiência com o Senhor e tudo mais, ela engravidou e teve um filho. Obviamente que ela precisa se preservar a criança, até que haja condições, né, para que ela viva. Você mudou de cidade, né, a cidade onde você chegou, a igreja é menor, enfim, há elementos, né, externos. Mas do ponto de vista da sua experiência com o Senhor, se ontem ela foi mais profunda do que hoje, eu preciso pensar que tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso buscar. Eu não posso... É um tesouro, né? Aí a gente vê para a parábola do tesouro, né? Escondido no campo. Vai, vende tudo que tem, vem, né, para poder tomar posse. É um tesouro, eu não posso sair por aí jogando fora, né, os valores desse tesouro, desperdiçando esse tesouro. Eu não posso fazer isso. Então, a primeira coisa para não deixar o primeiro amor é fazer uma autoanálise no sentido de como está a minha vida espiritual hoje. Eu estou melhor do que eu estava ontem? O Senhor tem me agregado bênçãos. Eu era usado nos dons, continuo sendo usado nos dons. Eu tinha uma experiência de orar, eu parei de orar. Eu tinha experiência de ler a palavra, parei de ler a palavra. Então, são elementos de vida em abundância e que, na medida em que o servo ele começa aos poucos a parar, a perder isso, a deixar de viver isso, ele começa aos poucos a... Eu vou usar uma expressão pesada aqui para isso, mas é isso mesmo, é para chamar a atenção, é para refletir. Ele começa a desprezar esse primeiro amor. Há um texto na palavra que é muito interessante, quando Abraão e Ló eles se separam. A Bíblia diz assim, e Ló foi armando tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. Era uma estrutura familiar, grande, servos, gado. Imagina o deslocamento de tudo isso naquela época. Então não era um deslocamento... Vou fazer uma metáfora aqui, vou imaginar aqui. Ló sai com a família, passa um dia de caminhada,
O quão distante Ló estava de Abraão em um dia de caminhada? De repente eu até brinco, né? Se faltasse açúcar, dava para vir pegar uma xícara de açúcar aqui e voltar. Mas no dia seguinte, mais um dia de caminhada. E depois mais um dia de caminhada. Até chegar em Sodoma e Gomorra. Com todo o juízo que estava sobre aqueles lugares. Então, perder o primeiro amor é um processo. Um dia, parece que é a mesma coisa. É o mesmo lugar, tá ali, ei, tio Abraão, tudo bem, tal coisa. No outro dia, no outro dia, no outro dia. Então, se você deixa para pensar nisso, refletir sobre isso, só quando já está em Sodoma e Gomorra, às vezes não tem mais jeito. É arriscado. É arriscado. Tal qual a salvação, né? A reflexão é diária. É porque o primeiro amor é a salvação. É o amor da salvação. É esse amor que é revelado. Da salvação, Livro de Cantares. É. O amor dos amores. Né? O maior amor que existe. É esse amor que é revelado. E é esse amor que é revelado. E por que ele é primeiro amor? É porque é o momento, é o primeiro momento. É o momento que marca. É o encontro com Jesus, é o ouvir a sua voz, é o entender, são os olhos que são abertos, caem as escamas. Então é esse momento, né, que marca o início de uma nova vida. Por isso que ele é o primeiro amor. Amém. Pastor, aproveitando até que você falou, por exemplo, quando os irmãos, né, eles estão em momentos da vida, assim, em um momento de uma gravidez, em um momento de uma mudança e tudo mais, mas às vezes também o servo do Senhor, o jovem, ele está passando por uma dificuldade, ele está passando por um momento de aflição na vida dele, e isso às vezes pode enfraquecer, né, o jovem, o irmão. E como é que a gente pode fazer, pastor, em ser fiel, em continuar tendo, ser fiel ao Senhor e continuar tendo esse processo, esse progresso que você disse, não é retroceder, e sim sempre manter essa fé, esse primeiro amor e sempre estar, né, aumentando. Como que a gente consegue ser fiel até a morte? Eu vou usar uma frase que eu uso muito aqui no dia a dia nosso aqui com a equipe, da rádio e tudo mais e tal. Ninguém prometeu que ia ser fácil. Essa é a frase. Vou usar uma outra experiência que eu tive numa conversa minha com o pastor Gideuti, que eu falei para ele, meu jeito de ser, né? Eu falei assim, pastor Gideuti, é combate, mas é bom. Aí ele disse, Josias, é bom, mas é combate. Então é um combate. Né? Você assina um tratado de guerra por sua salvação. Há uma força de oposição que sempre, invariavelmente, vai agir, vai atuar no sentido de tirar você, de te afastar do primeiro amor. Você tem que entender isso, você tem que compreender isso. E agora, eu gosto muito dessas frases, elas marcaram a minha vida, tanto que eu não esqueço. Né? De uma frase que eu vi de um pastor no Manaim de Recife, de Vitória e Santo Antão, Manaim de Pernambuco, há muitos anos atrás. Ele disse o seguinte, se a coisa está difícil, não corra do Senhor, corra para Ele. Amém. Entendeu? Amém. Então, é óbvio que tem uma batalha, tem um bom combate, tem... Você passa a compreender isso, você jovem passa a compreender que o Senhor Jesus morreu por sua vida, Ele te ama, o Pai tem um amor imensurável por você e há uma oposição. E nesse contexto é muito interessante porque se você está fraco porque está com fome, alimente-se. Se a luta, e acontece, né? Eu, por exemplo, achava que no dia que eu casasse acabariam todas as lutas. Só muda o tipo de luta. Tá? É assim. A gente tem essa... Às vezes a gente fala assim, não, quando eu não. Você só muda quando eu me formar. Muda o tipo de batalha que você vai enfrentar. Quando eu comprar meu carro, enfim, né? Seja onde for, né, o Senhor Jesus se propõe a estar ao nosso lado. Glória a Deus. Nós é que eventualmente podemos desprezar essa proposta.
Luta, todo mundo tem. Todo mundo tem. E a minha luta, ela é maior do que a de vocês, porque é minha. Eu sei o que eu passo. É verdade. A de vocês é maior para vocês, para cada uma de vocês, do que a minha, porque vocês sabem o que vocês passam. Tá? Mas o Senhor Jesus se propõe a estar conosco. Então, e aí eu volto ao que eu dizer, né? Você tá fraco e está com fome, alimente-se. O recurso está aí para buscar a permanência disso. Você é inteligente, você sabe que há uma oposição, você sabe que há uma batalha para te tirar dessa bênção, o recurso do Senhor está sendo dado, pensa no que é que você está perdendo e se volta para Jesus. Porque Ele é quem vai dar forças, Ele que vai mostrar o caminho, Ele que vai abrir as portas, Ele que vai renovar a alegria da salvação, Ele quem vai... É uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Amém. E que está jorrando. Você, jovem, está se sentindo fraco? Entendeu que o primeiro amor na sua vida enfraqueceu? Essa fonte d'água está jorrando agora. Agora. Glória a Deus. É só você, sabe, ir a ela, porque, eu não tenho força. Não, é ela que vai te dar força. Você vai e aí as forças vão surgir. Amém. Que Glória bênção. a Deus. E há uma diferença, né, pastor Jesus? Raíssa perguntou aqui sobre as dificuldades, né? É uma barreira na nossa vida, né? As dificuldades nós vamos vencendo, mas eu queria trazer aqui também uma dúvida que eu acredito que é também de muitos jovens, né, Raíssa? Nós conversávamos sobre isso antes do programa, que diferente das dificuldades, mas as oposições, o senhor já até falou um pouco, né? De dificuldade enquanto oposição, mas aquele jovem que às vezes trabalha num ambiente que não é muito propício à comunhão, vamos dizer assim, né? Ou estuda e ali naquele grupo de amigos, né? Pessoas às vezes que vão fazer menção a outras doutrinas, a assuntos, às vezes num local de trabalho você não tem controle do que houve, né? Então, há algo ali que pode tirar essa experiência, colocar em risco essa experiência que nós estamos tratando aqui, que é o primeiro amor, né? Como lidar com isso? A bênção do Senhor, né, ela está dentro do coração, começa por aí. E, obviamente, que a gente reflete o que há no nosso coração. Não é privilégio de alguns apenas passar por situações como essas. Eu já passei por várias na minha vida. Desde, por exemplo, você precisa de ter um relacionamento social. A obra, quando começou lá em Salvador, na Bahia, começou na nossa casa. Na minha juventude, a gente fazia uma reunião de jovens de todas as igrejas da Bahia na sala da minha casa. Perdão, não da Bahia, mas de Salvador, né, da cidade de Salvador. Então, assim, o relacionamento social era com os colegas de escola, é natural isso, né? E aí, eu lembro muito de um ensino que a irmã Sara trouxe, de que Moisés, para viver, teve que ser colocado no Nilo. A diferença é que o cesto estava debetumado por dentro e por fora, né? Havia uma perseguição, morte dos meninos, e a mãe de Moisés, então, coloca ele para que ele escapasse da morte. Então, nós temos que entrar no Nilo, temos que estudar, nós temos que fazer faculdade, nós temos que nos relacionar com pessoas, negócios, é natural isso. Agora, a primeira coisa é betumar o cesto por dentro e por fora. É buscar, eu me lembro que quando ela trouxe esse ensino, ela falou clamor dobrado. Né? É isso? É isso. É natural que a gente viva essas situações. Repito, passei por... Eu lembro de uma experiência de uma senhora que ela me procurou porque ela tinha um salão de beleza. E ela disse o seguinte, ela falou, eu muitas vezes termino o dia assim, numa carga de opressão muito grande, porque é um ambiente muito difícil, né? As pessoas que trabalham comigo, e ela era dona do salão, pessoas que trabalham comigo, as mulheres, os assuntos que são tratados.
Aí eu falei com ela assim, a senhora é dona do salão? Ela falou assim, por que a senhora não coloca louvor para tocar? Ela falou, nunca pensei nisso. Inclusive, se a senhora não quiser, por qualquer motivo, enfim, os cuidados, né, saber separar as coisas, a senhora põe louvor instrumental. Se achar espaço para colocar um louvor cantado, bem, tem uma mensagem, mas pelo menos um louvor instrumental a senhora vai estar, e isso mudou a vida dela. Ela passou a não Muda ter mesmo. mais esse problema. Então, assim, nós temos elementos que estão sempre... Houve a Rádio Manaim, né, no seu ambiente de trabalho. Agora, e eu sempre falo isso para os jovens, né, aqui também no programa, que o ambiente pode ser o que for, desde que você mantenha a sua postura, você passa a ser uma referência nesse ambiente daquilo que é sério. As brincadeiras estão aí, tem muito tipo de brincadeira, tem brincadeiras que não são afeitas ao servo. Não entra né, entende que cada situação dessa que se levanta é a oposição tentando te puxar, tirar da comunhão. E, enfim, dentro desse contexto, clamor no coração, entendeu? E vive. Eu tive que lidar com coisas de um nível de opressão tão alto na minha vida profissional, e lidei no clamor, e entendendo que a gente está aí para enfrentar esse tipo de batalha mesmo. Então, eu não estou sozinho, eu estou com o Senhor. E a gente vai em frente. Tá? E tentar inverter até mesmo a situação daquele ambiente de trabalho. Porque você é a luz ali. Você pode ser usado como um testemunho, né? Sim, claro. Então, aproveitando que os jovens aí estão estudando, estão na faculdade, estão num novo emprego, né, trabalhando, é importante lembrar que nós servimos ao Senhor, nós somos luz naquele ambiente. Então, se você está passando por um problema, por um momento desse na sua vida, é clamar, igual o pastor falou, é clamar diante do Senhor, é pedir o socorro do Senhor, mas também trazer o Espírito Santo na vida daqueles irmãos, daquelas pessoas que estão necessitadas, que estão te trazendo mal, mas você vai orar por elas e o Senhor vai transformar todas as coisas naquele lugar. Há um aspecto que eu queria chamar a atenção nesse contexto, que é o seguinte: há um projeto de Deus, há um caminho, o caminho, que é o Senhor Jesus, a gente anda nele, a gente vive esse caminho. E é interessante, e a gente quando trata, e tem tratado muito de aspectos da ciência relacionada à fé, né, que se levantam, ou que a gente precisa entender e precisa saber conviver num ambiente como esse, obviamente que a ciência pressupõe que você escute tudo, que você considere tudo, e que você, né, a questão da tese, antítese, que vai dar resultado numa síntese. Então, isso faz parte da ciência. A gente aprende que isso é ciência. Isso é normal, isso faz parte da vida, faz parte da composição até de determinados valores não espirituais, mas valores humanos, que eventualmente você, ao se deparar com um valor que você não conhecia, você pode fazer uma análise e entender qual que é o melhor resultado daquilo que você conhecia e daquilo que você não conhecia. Então, isso faz parte. Do ponto de vista espiritual, os valores eles são inegociáveis. Deus é soberano, o projeto ele é definido, ele tem começo, transcurso e fim. Ninguém pode mudar isso, porque a vontade de Deus é a vontade de Deus. O projeto de Deus é o projeto de Deus, é um Deus soberano, é a vontade dele que está sobre todas as coisas. Então, isso é inegociável, tá certo? Mesmo num ambiente, por exemplo, acadêmico, onde você passa o tempo inteiro se deparando com novas informações, novos valores, com as antíteses, e que vão fazendo com que você construa o conhecimento, desde que não seja, sob o ponto de vista espiritual, que não afete aquilo que a palavra diz, você vai convivendo com aquilo e vai agregando conhecimento. Não faz mal. Agora, espiritualmente falando, é inegociável. Eu não fecho os meus olhos e atravesso uma rua de qualquer jeito, porque o que está em jogo é a minha vida. Então, por que você vai colocar em risco a vida eterna? Tá? Então, sobretudo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, é o parecido.
o que é totalmente diferente, a gente já fácil, rechaça de vez. Mas o parecido é perigoso. Parecido é É perigoso. o joio do trigo, né? Mas aquilo ali é tal, é muito bonito, é muito parecido, né? Uma vez eu vi alguém falando de uma música cristã que era muito interessante, só que ela vinha com uma subjetividade de uma doutrina estranha à palavra. Eu falei assim, a mesma coisa de você comer uma feijoada com chumbinho. É muito apetitoso, mas se te leva à morte, você tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, isso é negociável, porque a ação do adversário, ela não costuma, ou o resultado da ação do adversário não costuma ser numa tacada só. É um processo. Sutil, né? E esse processo vai te afastando do primeiro amor. Se fosse numa tacada só, ninguém ia desviar, né? Pois é, mas não. O adversário, ele age de uma forma muito sutil, muito suja, no sentido, principalmente no jovem. Você, jovem, você precisa entender o seguinte, você é um valor nas mãos do Senhor. Você sabe qual é o valor que você tem para Ele? Ele deu o filho dele para morrer por você. É só esse o valor que você tem. Ele te ama nesse tanto. Tá entendendo? Então, muito cuidado para você não perder esse valor tão grande que você tem. Tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente já está com tempo, né? Vamos continuar semana que vem? Estou gostando desse bate-papo. Vamos. Combinado? Combinado. Então tá bom. Olha só. A gente está chegando ao final aqui desse programa, tá? A gente vai continuar na semana que vem. Então, já sabe, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, acompanhar. E na semana que vem a gente dá sequência a esse programa. Queridos, a paz do Senhor. Nínive e Raíssa, isso. Não erro mais o nome de vocês. Agora sim. Pronto. E o agradecimento também aos demais que se envolvem na produção desse programa, não é isso? Isso, Karina, queremos deixar aqui um abraço para ela, que Isso. hoje não está aqui conosco, está com um compromisso muito importante também, que agora a equipe de produção agora tem só meninas, né, pastor Josias? É por isso que dá certo. Karina, Raíssa, eu e Karina em dose dupla agora, né? Karina tá esperando bebezinha dela. Isso. Isso aí. Tá A bom? paz do Senhor Jesus a todos. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever. Ó, Isso aí. já peguei a sua fala já, hein? Curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar, triplo C. E também não esqueçam, jovens, que é muito importante aqui, da nossa EBD, tá? Nos domingos. É muito importante a gente estar assistindo, a gente estar participando, você entregar as suas contribuições também, conversar com o seu pastor, mandar, não deixe de participar, porque tudo que a gente está falando aqui, se você for assistir a EBD, você vai entender, vai ter muita relação aqui, tá? Tem. Então, é bom, faz parte, a gente tem que aprender, a gente tem que estar aí nos ensinos do Senhor e aproveitar o máximo possível para continuar com esse primeiro amor aí todos os dias. Tá bom? Bom, a gente chegou ao final então de mais uma edição, programa Dias da Minha Mocidade. Na semana que vem a gente volta. Deus abençoe. A paz do Senhor.